Queridos, Deus é fiel, amém? Deus cuida de nós de uma forma especial e tremenda. Quando o diácono Carlos estava testemunhando do que o Senhor fez na vida dele, fiquei realmente muito impactado, porque a gente começa a perceber o quanto Deus ele cuida do seu povo de uma forma tão especial, em meio a situações tão calamitosas, como ele muito bem colocou. Muitas pessoas nem poderiam imaginar o peso das palavras quando as mesmas proferem essas palavras. São palavras fortes, são palavras que marcam o nosso coração, mas são palavras que não vão, por assim dizer, orientar o nosso destino. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os meus irmãos. O que tem orientado a sua vida? O que tem feito você rever a sua história, rever os seus preceitos e os seus conceitos? O tema do nosso congresso é um tema que eu quero manter, digamos, como princípio fundamental da nossa igreja, como princípio fundamental do nosso ministério de homens, que é a capacidade que nós devemos ter de transformar adversidades em conquistas. E aí eu vou fazer alguns trocadilhos com os meus irmãos e dizer a vocês que algumas pessoas transformam adversidades em desculpas, transformam adversidades em motivos para recuar, transformam adversidades em uma cultura de coitadismo. Interessante que essa palavra coitadismo tem sido muito citada nos dias de hoje por questões óbvias, mas o fato é que é justamente isso. Existe uma quantidade enorme de pessoas que sentem pena de si mesma o tempo todo. Existe uma quantidade enorme de pessoas que transformam a sua vida num filme, digamos, de drama, ou um filme de tristezas e de angústias, onde ele é o protagonista no que diz respeito a ser vítima. Mas o importante é que nós venhamos compreender que quando nós falamos sobre transformar adversidades em conquistas, nós não estamos buscando fazer isso independentes da vontade e da misericórdia de Deus. E aí eu gostaria de pedir aos meus irmãos que abram suas Bíblias na carta do nosso pai, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, Filipenses, a carta dele aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 13. A partir do verso 10 até o verso 13, vou pedir aos meus queridos que se coloquem em pé, que nós vamos fazer uma reflexão. Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13, vamos fazer uma leitura como Esdras fez, uma leitura de pé, uma leitura de peregrino. Na verdade, os escribas do passado, os reformadores de Israel, quando foram ler a lei do Senhor, leram de pé. Muita gente não sabe por que a gente lê de pé. Porque quando nós estamos de pé, significa que nós estamos prontos para receber uma ordem, prontos para caminhar, prontos para andar. Ou seja, é uma leitura de peregrino, é uma leitura daqueles cujo destino não é nessa terra. E quando nós falamos de transformar adversidades em conquistas, nós como brasileiros, como nacionais, como seres humanos, como Igreja de Jesus, nunca foi tão importante nós entendermos que as adversidades, elas não podem ser uma pedra imutável nas nossas vidas. As adversidades não podem moldar o nosso caráter, a nossa consciência, não pode moldar, sabe, os nossos conceitos e os nossos preceitos. O que molda os nossos conceitos e preceitos tem que ser o Evangelho de Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com os meus irmãos. A partir do verso 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Eu vou pedir a você que cite o verso 13, como na verdade o desembocar de uma consciência, como o indagar de uma perspectiva apostólica, uma mentalidade apostólica, e que você venha confessar comigo assim: aquele que me fortalece, me faz poder. Diga: aquele que me fortalece, me dá poder. Diga: aquele que me fortalece, me faz poderoso. Diga: aquele que me fortalece, não me enfraquece. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, diante da tua presença, eu entrego nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, a consciência do teu povo. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que somos, aquilo que podemos, aquilo que seremos, aquilo que já fomos e aquilo que somos neste momento, para a honra e glória do teu nome. Esteja conosco e nos abençoe em tudo, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, de Bíblia aberta e com a consciência também aberta para Deus. Queridos, quando nós falamos de apostolado, e quando nós falamos de vida com Deus, e quando nós falamos de vida profética com Deus, quando nós falamos de reino dos céus, nós precisamos entender que nós estamos falando de algo real. Nós não estamos falando de algo que alguém falou, que alguém disse, ou que alguém afirmou, e por meio de múltiplas afirmativas isso virou verdade. Nós não estamos falando de ideologias, nós estamos falando de fábulas. Nós não estamos falando daqueles pensamentos que surgem para poder justificar algo ou alguém, cuja existência e natureza não está em consonância com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos de vida apostólica, a vida com Deus, nós falamos de algo que está muito acima daquilo que é inventado pelo homem. E aí a gente precisa entender o que o Pai, o nosso Pai, o apóstolo Paulo está falando. Quando nós falamos de viver em Cristo, viver em Deus, nós estamos falando de uma imersão, de um compromisso, de uma sinceridade verdadeira. Quando nós falamos realmente de estar em Cristo e afirmamos, estamos em Cristo, nova criatura somos, nós não estamos falando de apagar aquilo que você viveu como fato histórico, nós estamos falando de estar liberto de tudo de negativo, de traumatizante de que você viveu, como algo alienante para uma consciência. De modo que quando nós falamos de viver e estar no reino dos céus, nós precisamos entender que é muito mais do que estar agregado a uma igreja, instituição ou CNPJ. É ser igreja de Jesus, é estar andando com Jesus, é ser achado por Jesus, é estar em Cristo Jesus, transformando as adversidades em conquistas. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm buscado adaptar a sua consciência, a sua tomada de consciência no Evangelho aos seus próprios comodismos. E isso é muito ruim para essas pessoas. Por quê? Porque isso vai sendo gerado uma consciência pervertida, ou seja, distorcida, descolada da realidade do trono de Deus. De modo que a pessoa se engana, mas não engana a outra, e não engana a Deus. E vai passar durante boa parte da sua vida marcando passo. Ou seja, ela não vai sair do lugar, ela não vai construir absolutamente nada. Ontem, estava aqui me deliciando com a mensagem que Deus revelou ao meu amigo pastor Daniel Santos, esteve aqui ministrando, e ele falou algo que realmente me marcou profundamente, e que, obviamente, agora está gravado em minha memória. Ele falou o seguinte, ele falou que a gente não deve ouvir críticas construtivas daqueles que não constroem nada. Eu achei aquilo incrível, embora seja óbvio, mas o jogo, a construção da ideia naquela frase foi maravilhoso. E eu fiquei pensando, fiquei refletindo nisso, eu até mandei uma mensagem para ele, comentando acerca disso, que falei que essa mensagem ficaria no meu coração para sempre, e de fato a gente tem visto tantas pessoas querendo fazer tantas críticas construtivas e não se propondo a sair da sua zona de conforto para poder construir nada, para superar coisa alguma. A gente vê isso, a gente vê tanto influencer que não é influenciado pelo reino dos céus, que não é influenciado por Jesus. A gente vê tanto apóstolo
que nunca recebeu uma pedrada, nunca tomou uma chicotada, nunca passou uma noite em claro orando por ninguém. Você vê tantas pessoas que querem viver de fato um evangelho, mas aquele evangelho na superficialidade das liturgias e dos preciosismos administrativos, mas ele não quer viver na dimensão do compromisso e da cumplicidade, de modo a entregar a vida pelo Senhor Jesus. Isso é um fato nos nossos dias. Agora eu vou pedir aos meus irmãos que abram aí as suas Bíblias, continuam com as suas Bíblias abertas, lá no texto, no verso 10, aonde o nosso pai, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso 10, ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. O verso 10, o apóstolo Paulo, ele vai aqui revelar para mim e para você aquilo que é importante que nós venhamos desejar, que as pessoas se lembrem de nós como aqueles que não se esqueceram de Jesus. Guarde isso. Toda pessoa que não se esquece de Jesus, cuja luz brilha, cuja história é marcada não pelas desistências ou pelos recuos, porque não tem nada mais feio, não tem nada mais anticristão do que a desistência daquilo que se outrora abraçou. E aí eu digo para vocês o seguinte: o Paulo fala para a igreja de Filipos, ou para os irmãos de Filipos, ou para os filipenses, que é importantíssimo alguém se lembrar de nós. Ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinham tido oportunidade. Ele fica feliz porque ele foi lembrado. E aí eu vou pedir a você que estenda as suas mãos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e de uma forma pedagógica, didática, ativando a tua memória, a tua consciência e a tua inteligência no Senhor, e dizer assim: Senhor, que eu seja lembrado, não como aquele que recuou, mas como aquele que avançou. Senhor, que eu seja lembrado. Senhor, que eu tenha legado. Senhor, que eu seja exemplo, que eu seja a luz do mundo, que eu seja sal da terra, que os meus frutos permaneçam. Portanto, Senhor, que eu seja lembrado como referência que sou. Diga: Senhor, que eu seja lembrado como aquele que não desiste da minha vocação, da minha unção, de quem eu sou, de quem fui chamado para ser. Senhor, que eu seja lembrado que a mente dos santos, dos inocentes, das crianças, dos homens do meu tempo, não venham se esquecer do meu testemunho na tua presença. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando você pede isso, sabe o que você está pedindo? Que você seja lembrado, que você tenha um legado. Querido, a pior coisa é quando uma pessoa, ela chega ao fim do seu tempo, ao fim da sua vida, ao fim da sua história, ou chega, sabe, numa dimensão. Hoje eu tive uma experiência que falou muito comigo. Estive diante de uma pessoa, e essa pessoa chorava dizendo que no tempo que podia cuidar dos seus filhos, não cuidou. Aquilo me marcou profundamente, que no tempo que podia dar amor para os seus filhos, essa pessoa não deu amor para os seus filhos, e a pessoa chorava. E eu fiquei ali buscando uma palavra para dar para aquela pessoa. Mas interessante como é que é o coração humano, né? Em outras palavras, no meu coração podia ter dito assim. Eu fiquei pensando, eu fiquei dividido. Eu não sabia se eu dizia para ele bem feito ou se eu abraçava ele, entendeu? Eu não sabia se eu dissesse para ele aqui assim: problema é teu, ou se eu dissesse para ele: olha, a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. Deus me deu uma palavra. Deu uma palavra de lamentações. Eu trouxe uma palavra para aquela pessoa já idosa. E eu fiquei pensando: meu Deus, como que eu vou ser lembrado? Como que nós vamos ser lembrados? Pois bem, a concepção apostólica, a partir do verso 10 da carta de Paulo aos Filipenses, diz que transformar adversidades em conquistas é uma forma de nós sermos lembrados por aqueles que querem conquistar. Todo mundo que quer chegar a algum lugar vai olhar para aqueles que teve a capacidade de olhar para a adversidade e transformá-las em oportunidade.
Se você quer conquistar algo no reino dos céus, na presença do Deus Todo-Poderoso, eu preciso olhar para pessoas que não recuam diante dos seus maiores e terríveis desafios, porque são esses que vão formar a mentalidade futura das nações. Diga, eu sou um formador de mentalidades benignas. Aí o nosso pai, o apóstolo Paulo, diz no verso 11, eu não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. O que esse homem é? Acomodado? Não, é um homem contente. O que esse homem é? Um homem que não pensa em coisas maiores? Não, é um homem grato ao Senhor. Diga, eu sou grato. Queridos, é impossível andar com Deus, ser ingrato com Deus e mostrar a minha ingratidão nas minhas atitudes e na minha forma de empenho e de entrega na presença de Deus. É impossível dizer para Deus, Senhor, eu te agradeço por tudo, mas ter uma caminhada medíocre e enfraquecida sobre a face da terra. Não, isso não é estar contente. Não, isso é pura hipocrisia. Nosso pai, ele diz, aprendi a estar contente com o que tenho. Diga, eu tenho. Muitas vezes, na ânsia de querermos tanto, nós não agradecemos a Deus pelo que nós temos, não agradecemos a Deus pelo que o Senhor nos deu, não agradecemos a Deus pela família que Deus nos deu, não agradecemos a Deus pela igreja que Deus nos deu, não agradecemos a Deus pelos irmãos que Deus nos deu, não agradecemos a Deus pelos filhos que Deus nos deu, não agradecemos a Deus pelo trabalho que Deus nos deu, mas muitas das vezes nós usamos isso para poder não servir a Deus da forma que Ele merece ser servido. E aí nós mostramos para Deus que nós não estamos contentes. E aí nós mostramos para Deus que nós estamos transformando as nossas adversidades em desculpas. Estamos transformando as nossas adversidades, as nossas batalhas, os nossos desafios, que na verdade são oportunidades para que nós venhamos mostrar nas nossas atitudes o nosso amor para com Deus. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a partir dos apóstolos, nós aprendemos a partir de alguém que a gente aprendeu a admirar, porque falou bonito, mas não viveu de forma linda. Diga, vou ver e vou olhar para os frutos agora. Precisamos olhar para os frutos que permanecem. Aí no verso 11 ele diga, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está dizendo para os irmãos de Filipenses assim, olha, estou contente. Olha, eu estou pleno. Ora, eu estou vivendo em plenitude, estou contente com o que tenho. Diga, eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a mente, eu tenho uma alma, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho a esperança, eu tenho fé, eu tenho santidade, eu tenho capacidade para continuar seguindo em frente. Diga, eu tenho. E se nós entendemos que temos, nós somos contentes, logo nós somos gratos. E gratidão para Deus não é dizer para Deus o tempo todo que é grato. Gratidão para Deus é mostrar com as tuas atitudes que tu é grato. E aí quando eu mostro para as minhas atitudes que eu sou grato a Deus, eu não deixo o cansaço me derrubar. Eu não deixo as minhas angústias me derrubar. Eu não deixo as minhas indignações me derrubar. Quem já ficou indignado aí? Eu fico o tempo todo, eu fico indignado o tempo todo, o meu coração é uma tempestade, eu fico indignado o tempo todo eu fico com sangue no olho, eu falo, meu Deus, por que eu sou assim? Aí Jesus diz assim, porque tu é brasileiro, e brasileiro não desiste nunca, então tu é nervoso desse jeito, porque o teu povo é nervoso desse jeito, então só eu para pacificar o teu coração. Porque nós precisamos ter o Espírito Santo para nos pacificar, para mexer com a gente. Nós precisamos ter o Espírito Santo para poder ativar a nossa memória, para lembrar a gente de onde que Ele nos tirou. Porque senão a gente não consegue agradecer a Deus pelo que a gente tem aqui e agora. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos dizer para Deus assim, Senhor, estou contente, mas dizer para Deus com as nossas pernas,
Dizer para Deus com as nossas atitudes, dizer para Deus com a nossa postura: estou contente, Senhor, sou grato, porque eu estou aqui, Senhor, eu estou contente, apesar das batalhas, das guerras, eu tenho força para poder seguir em frente, e nada vai me parar, porque eu estou contente, eu estou pleno, eu estou certo que na tua presença é a melhor dimensão que eu devo estar. E aí, quando eu entendo isso, eu reconheço que eu tenho, a ingratidão não terá lugar na minha alma, nem na minha vida, nem nas minhas atitudes. Você vai dizer para Deus com as tuas atitudes que você está contente. Estamos entrando no novo ano, com novas perspectivas, com novos desafios, com novas possibilidades. Estamos terminando um ano. Também estamos terminando um ano letivo, um ano eclesiástico. Alguns de nós ainda vão fazer o Enem, outros já estão fazendo outras provas, enfim, a vida não para. Mas o importante é que você venha olhar para dentro de você e entenda que tudo que tu precisa para existir com dignidade, na autoridade de Deus, tem que fazer de você uma pessoa satisfeita diante de Deus. Estar contente com o que tem. Para que em nome daquilo que você tem, porque foi Deus que te entregou, você pode exercer o senso e a cultura da gratidão. Volto a dizer para os meus irmãos, as minhas atitudes, elas podem dizer uma coisa e a minha boca pode dizer outra. Pastor Marcos, vou dar um exemplo simples para você. Nas menores coisas. A Flor vira para mim e diz assim: Marcos, 4 horas da tarde. A Flor já começa a falar no meu ouvido acerca de vir para o culto. Eu falei: meu amor, é 4 horas da tarde. Entenda bem, meu amor. Entenda o caso, como diz aquele jornalista. Entendamos o caso. É 4 horas da tarde. Ela: não, vamos se arrumar logo. Imediatamente ela já começa a acelerar o Pedro já fica acelerado para lá e para cá. Vamos passar a blusa. Eu falei: meu amor, a blusa já está passada por natureza. Não, mas vamos passar de novo. Então vamos passar a blusa. Entendo o caso. Mas quando é para eu sair, olha, entenda bem, entenda o caso. Para poder dar aula lá no Miésimo da Silva, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estou de pé. Com a mochila pronta, com o meu capacete amarrado, parece até um alienígena saindo 5 horas da manhã, com mochila, com capacete e com protetor de tórax. Para chegar, o Miésimo é ali, olha que loucura. Eu já tomo meu café, faço todo aquele ritual, 6h30 da manhã, estou eu que nem um fantasma na porta do Miésimo. Mas por que disso? Porque que para a obra de Deus, a gente não pode ser diferente também. Não, para a obra de Deus nós temos que estar prontos. Para Deus a gente tem que estar disposto, se é que a gente de fato é grato a Deus. Se é que um dia eu tive de fato um encontro real com Deus. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas têm um encontro de boca. Quando tu vai conviver com ele, tu vê que é tudo mentira. É ou não é? É verdade. E eu fico às vezes rindo da Flor, botando pilha nela, mas é rapidinho. A gente vai, toma o banho da gente, dentro já vamos logo para a obra de Deus. E quando se trata das coisas de Deus, a gente precisa estar e a gente ama estar. Diga: eu vou mudar a minha existência a partir de hoje. Eu vou mostrar o meu contentamento e a minha gratidão nas minhas atitudes. As minhas atitudes, elas têm que passar algo para Deus. A minha vida, ela precisa ser uma caneta para ver na terra a minha gratidão diante de Deus. E é importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo, ele diz para a gente o seguinte aqui no verso 12. Ele diz assim: olha, eu sei estar o quê? Abatido. Vamos entrar numa questão aqui. Crente fica abatido? Fica ou não fica? Quem é que nunca já ficou abatido? Eu já fiquei abatido várias vezes aí. Quem é que nunca ficou meio nocauteado pelas circunstâncias? O que é nocauteado? Grogue pela quantidade de problemas que você já teve. Não tem ninguém sobre a face da terra que esteja falando a verdade que nunca ficou abatido. Aí Paulo diz assim para os irmãos de Filipos: sem estar abatido. Ele sabe estar abatido, sabe estar abatido. O que ele quer dizer com isso?
Estou abatido, mas continuo íntegro. Estou abatido, mas continuo sincero. Estou abatido, mas continuo espiritual. Estou abatido, mas não perco a visão. Estou abatido, mas não perco o compromisso. Estou abatido, estou arrebentado, mas não deixo de ser eu mesmo em Cristo. Aí Paulo diz assim: eu sei estar abatido. Sabe o que falta para muita gente? Aprender a servir a Deus quando está alegre e quando está triste. Aprender a servir a Deus quando está tudo bem, mas quando está tudo ruim para você e você sabe que está ruim. Saber estar abatido não é negar o abatimento. Muita gente entra em estado de negação e diz assim: está abatido. Eu lembro de um rapaz que virou para mim e falou assim: ele estava todo lascado, tadinho. Ele estava muito arrebentado. O casamento tinha sido destruído dele. Vida financeira estava arrebentada. O ministério estava se arrastando. Estava servindo a Deus mal. E eu virei para ele e falei assim: ei, meu querido, como é que tu está? Ele é pastor. Ele fala mesmo assim: pastor, está na bênção. Eu falei: tá bênção não, cara. Tu está todo lascado. Fala a verdade. Assume a tua condição. Você está arrebentado, mas tu não está destruído, tu não está aniquilado. Você está de pé diante do Senhor. Negar o que se está sentindo não é saudável. Agora você entende o que você está sentindo, mas o que você está sentindo não vai parar. Aquilo que Deus tem para você é saudável. Então Paulo diz: sei estar abatido. Ou seja, eu sei estar abatido, mas não desaprendo do propósito imutável de Deus pela minha vida. Eu sei estar triste, mas eu sei que a minha tristeza não me impede de sentar na ceia do Senhor e tomar a ceia do Senhor. Tem muita gente que acha que sentar na ceia do Senhor, triste, angustiado, vai tomar a ceia do Senhor em pecado. Sabia disso? Tem muito crente que acha que tristeza é pecado na vida dele. Se ele está feliz, ele está bem. Se ele está triste, ele está em pecado. Já vi muita gente falando isso para mim. Diga: eu não penso assim, porque o Evangelho não me ensina assim. Nosso pai Paulo diz: sei estar em abatido. Aí ele diz assim: e sei também ter abundância. Diga: terei abundância. Eu me preparo para ter em abundância nos momentos de abatimento, porque nos momentos de abatimento eu tenho um encontro sincero com a minha verdade humana. Aí eu vou vivenciar uma dimensão de abundância, e as coisas que eu tiver, as coisas que o Senhor me der condições para conquistar, elas não vão me dominar. Diga: as coisas que Deus me der. Diga: a minha abundância que o Senhor vai me dar, elas não vão me dominar. Elas não vão me dominar, porque o meu Senhor é tudo para mim. Então ele vai dizer para mim que ele sabe estar o quê? Em condição de abundância. Aí ele diz de novo: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Diga: eu quero instrução. Eu preciso de instrução. Aí eu pergunto para você, e essa pregação é uma pregação pastoral. Não estou aqui como itinerante. Estou aqui como aquele que um dia vai prestar contas a Deus de tudo que fiz ou deixei de fazer por essa igreja. Quem marcou o seu discipulado aí? Quem marcou? Quem acha que pode ser crente sem ser discipulado aí? Existe uma categoria de pessoas que andam por aí dizendo que não precisam de pastor. É tão incoerente quanto um pastor dizer que é pastor sem conduzir ovelhas. Sabia disso? É muito incoerente. Queridos, o próprio Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e fazer o que? Fãs? Ele falou isso? Ide por todo mundo e fazer o quê? Seguidores no Instagram. Foi isso que ele falou? Ide por todo mundo e fazer o quê? Seguidores no Facebook. Foi isso que ele falou? Ide por todo mundo e fazer o quê? Uma torcida organizada. Ele falou isso? Ele falou: ide por todo mundo e fazer o quê? Um partido político. O que ele falou para nós? Ide por todo mundo e fazer o quê? Disse o que ele falou? Agora ele fez um pedido ou deu uma ordem?
Por que muita gente não segue a ordem? Vocês entenderam como é que a coisa é muito mais séria? Querido, se hoje eu estou aqui, eu e a pastora Flor, é porque nós tivemos pastores que cuidaram de nós e cuidam ainda, intercedendo por nós. Diga, eu também quero cuidado. Se eu não me permitir ser cuidado, eu não tenho autoridade para cuidar de ninguém. Sabia disso? Vou mais longe. Essa semana é semana de prova para mim também, como professor. Nossa direção autorizou a gente fazer exame de graduação. Queridos, é maravilhosa a experiência de você ensinar milhares de vezes uma coisa. E eu percebo que ensinando milhares de vezes uma coisa, você aprende aquela mesma coisa 1000 vezes diferente, de formas diferentes. É muito interessante. Um dia desse eu estava conversando com uma moça e ela estava errando a base. Aí ela ficou com vergonha. Poxa, professor, já errei a base 5 vezes. Eu falei, eu garanto para você que eu já errei muito mais do que você essa base aí. Aí ela falou, poxa, professor, muito obrigado pela paciência. Eu falei, eu só cheguei à faixa preta porque teve gente que teve paciência para eu errar 10 vezes essa base. Princípio do discipulado. Uma nação sem discipulado, uma nação sem instrução, uma nação sem aprendizado. Veja, uma igreja sem instrução e aprendizado, ela não suporta passar o que está vindo por aí. Sabia disso? A gente não sabe o que está vindo por aí. Ano de 2023 pode ser um ano que Deus vai dividir os bodes dos cordeiros. Vai ser um ano de desafios terríveis. Só vai ficar aqueles que foram o quê? Instruídos. Diga, instruídos. Em tudo. Diga, eu fui instruído. Porque eu sou instrutor. Diga, eu sou instrutor. Porque eu sou instruível. Diga, eu sou discipulador. Porque eu sou discipulável. Aí Paulo diz assim, sou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer a necessidade. Diga, tenho necessidades, mas as necessidades, embora me façam padecer, elas não me aniquilam, elas não me destroem, elas não me fazem desaparecer. Diga, tenho necessidade, mas a necessidade não me destrói. Vamos dar uma chegadinha lá em Mateus capítulo 4. Satanás, o inimigo de nossas almas, viu que Jesus estava no deserto há 40 dias. E no final de 40 dias o Senhor Jesus teve fome. Ele teve o quê? Necessidade. E quando ele teve necessidade, o mesmo Satanás que se apresentou diante dos filhos de Deus lá no livro de Jó, ele se apresenta diante do Senhor Jesus dizendo, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás fez? Explorou a necessidade. Porque ele entendeu que na necessidade de Jesus, Jesus deixaria de ser Jesus. Diga assim para Deus, Senhor, na minha necessidade, eu não vou deixar de ser o teu servo, como Jesus não deixou de ser Jesus no deserto. Sei, tanto em ter abundância, como padecer o quê? A necessidade. No momento da necessidade, eu não posso deixar o desespero me pegar. No momento da necessidade, eu não posso deixar a ganância me sequestrar. No momento da necessidade, eu não posso deixar a depressão me engolir. Veja, mas se eu fui instruído, e se eu sou instruível na verdade, se eu faço parte de um pasto, se eu sou ovelha de Jesus, eu vou entender e vou aprender com Deus. Sabe por quê? Porque na instrução eu aprendo a transformar adversidades terríveis em conquistas. Diga, eu tenho instrução, pastor, e eu vou instruir. Nós estamos vivendo num tempo
em que muitas são as informações que rodam de um lado e para o outro. Para aquele que não tem instrução, ele vai chamar fake news de discipulado. Sabe por quê? Porque ele não olhou para dentro das Escrituras e não deu valor os momentos e a oportunidade que ele deveria ter para estar aqui, por exemplo, na EPD, 9 horas da manhã, sendo instruído. Nós precisamos mudar de postura. Pastor não manda em ninguém. Pastor manda em alguém? Pastor não manda nem na vida dele. Isso aqui é a grande verdade. Eu não mando nem em mim. Eu não mando em mim porque tem Deus, ainda tem a flor ainda para disputar. Não mando em mim. Ninguém manda em mim. Nós não mandamos. Não manda, a gente não manda em ninguém. Não é verdade, tesoura? Não mando. Não manda. Mas quando a gente convoca para estar na EPD, a gente não convoca pessoas que a gente, vou convocar o pessoal para EPD porque o pessoal não tem nada para fazer. Não, a gente convoca porque nós sabemos que um dia Jesus vai chegar frente a frente comigo e vai dizer assim: meu filho, olha só, você convocou o meu povo para ir na EPD, o que eu vou falar com Deus? Não, Jesus, eu não convoquei não, porque eu não queria atrapalhar o sono deles. Você não queria atrapalhar o sono deles? Não, Jesus, eu não convoquei não, porque estava muito difícil para eles. Você é tão bonzinho, estava difícil para eles? Não, Jesus, eu não convoquei não, porque eu sei que eles tinham um monte de coisa para fazer, eles trabalhavam a semana inteira. Então, Jesus, eu fiquei com vergonha. Tu ficou com vergonha? Diga: Deus, me ajuda a me levantar pela manhã, no domingo, para estar na EPD e ainda marcar os discipulados no dia de semana, online ou presencial. Diga: Deus, me ajuda. A gente precisa de ajuda, gente. Não é vergonha pedir ajuda para essas coisas, não. É vergonha, Flor? Não é vergonha nenhuma a gente pedir: mas pastor, o senhor está falando o quê? Eu estou exortando você. Pastor, o senhor está metendo a espada na gente? Não, eu estou te exortando, eu estou dizendo para você que eu estou vendo a negligência. Eu não posso simplesmente ficar aqui e dizer: eu não estou vendo nada não, eu estou vendo, e o coração de Deus fica triste com isso. E quando Deus fica triste, quem começa a se ferrar primeiro é o pastor. Sabia disso? Ou seja, quando a ira de Deus vem, ela vem primeiro para o pastor nisso. Sabia disso? Então eu estou dizendo para essa igreja que nós precisamos sentar para estudar a palavra com paixão, determinação, para poder sobreviver os dias maus que vêm por aí, hein? O couro vai comer sobre a nação brasileira. Eu estou sentindo o cheiro do chicote. Mas Deus é bom para que a gente possa ficar firme na presença de Deus e ter autoridade espiritual para enfrentar o que está vindo por aí, hein? Pastor, o senhor está metendo medo na gente? Meu irmão, é a realidade. É só você ver o movimento das águas. É só ver o movimento das águas. Diga: eu fui instruído. Diga: estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Até para lidar com a fome, tu tem que estar o quê? Sabedoria. Porque senão tu faz do pão um Deus, faz do prato de comida um Deus. Então, para poder lidar com a fome com instrução, você precisa do quê? Discipulado. Então eu fui instruído, diz o nosso pai Paulo, tanto a ter abundância como a padecer o quê? Necessidade. No verso 13 o nosso pai diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu posso. Queridos, eu quero parar por aqui nessa noite e dizer para você, igreja de Jesus, Deus tem coisas maravilhosas para poder entregar nas nossas mãos. Coisas maravilhosas, mas antes de Ele entregar coisas maravilhosas nas nossas mãos, nós precisamos entregar o que nós temos de melhor nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não é barganha, não é troca, é adoração. Oferecer o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor, pastor? A nossa essência, o nosso caráter e a nossa santidade. Vou dar um exemplo aqui para os nossos irmãos. Essa igreja está há muitos anos, nós nunca tivemos um caso de escândalo nessa igreja. Você sabia disso? Pastor, o que tu está dizendo? Tu não tem medo de falar isso? Não tenho medo não. Sabe por quê?
Isso significa que o Espírito de Deus está no controle da tua vida. Isso aí não é porque o pastor é bom, não. É porque o Espírito de Deus está no controle da tua vida. Então, para que nós continuemos tantos dias sem acidentes sérios, nós precisamos parar para ouvir, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Diga, Deus nos fará muitos. Diga, Deus nos fará muitos. Mas muitos que adoram a Ele, muitos que amam a palavra, diga, muitos que se submetem à autoridade pastoral de coração e não finge que se submete, mas se submete de verdade. Diga, Deus vai gerar muitos. E Deus vai gerar muito, não é para enriquecer a gente não, porque nós não estamos aqui para poder ficar rico de dinheiro, mas nós estamos aqui para poder apresentar-nos como igreja santa, diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco Jesus está voltando para buscar essa igreja, e eu não quero ficar na grande tribulação, não. É a maior vitória da igreja. É olhar para o outro e dizer assim: este é aquele que vai caminhar comigo, que vai adorar a Deus comigo, que vai lutar comigo, que vai sangrar comigo, que vai me ajudar a crescer juntos, que vai me ajudar a desenvolver junto. Olha que coisa linda. Que eu vou poder conversar, contar com Ele. Graças a Deus isso já acontece entre nós. Mas passar essa cultura, a cultura do céu, a cultura do reino, para pessoas que estão chegando agora é um desafio, porque muita gente vem com a mente cauterizada lá de fora, com uma concepção de evangelho totalmente errada, e é eu e você que vamos mostrar com a nossa vida. Vamos mostrar com a nossa vida que nós somos diferentes. Sabe por quê? Porque o maior desafio de um pastor, de uma pastora, do corpo governante dessa igreja, não é apresentar 1000 para Deus que não vale por 1, mas apresentar 50 que vale por 1000. Sabia disso? É uma das preocupações que o Senhor realmente tem mexido muito no meu coração. O que é que eu vou apresentar? Meu tempo, se o meu fim chegar agora, eu apresento o que para Deus? Tenho pensado muito nisso. Dia desse, eu estava pensando, engraçado, eu já tenho 48 anos de idade. A ficha ainda não caiu. A ficha não caiu. Na minha cabeça eu tenho 25. Na minha cabeça. Mas na verdade, na carteira, no documento, 48 anos. O tempo passou. Passou rápido. E eu fico pensando, meu Deus, Jesus me chamou com 18 anos, eu estou com 48 anos, passaram-se 30. Olha que loucura. Na minha cabeça é como se tivesse passado dias e meses. Passaram 30 anos, Deus levou a minha mãe, serva do Senhor, mulher de oração. Meu pai está com 84 anos. Minha irmã, que é a caçula, está com 42 anos de idade. Eu sou o mais velho, estou com 48, já entro no ano de 2023 com perspectiva de fazer 49. Daqui a pouco eu estou com meio século de existência, com esse rostinho de príncipe. Eu não consigo me conformar com isso. Tu consegue, Antônio? Eu não consigo. Esse rostinho de príncipe. Não pode isso, Diego. E eu fico pensando, meu Deus do céu, daqui a pouco, um dia eu estava vendo um senhor de 70 anos, o cara estava chutando que nem um menino de 20, eu falei, mas que danadinho, eu estava pensando, daqui a pouco eu chego lá também, se Jesus não voltar. Para ele não passou, diga, para ele, para nós não passou, diga, mas para Deus, passou.